Oiê, vamos falar de gramática? Sejam muito bem-vindos à Gramática. E meu nome é Alessandro e eu vou te acompanhar nesses estudos que você vai ter sobre gramática para você poder entender quais são os fundamentos, os conceitos e exemplos para a gente poder entender. Nesse vídeo a gente vai entender o que é linguagem, o que é língua, o que é escrita e o que é oralidade. A linguagem é um fenômeno universal. Isso significa que ela vai ser a mesma, independente das pessoas, da cultura e da história que ela é passada. Vocês talvez podem perceber que quando a gente fala de linguagem, não estamos falando de uma língua específica. A gente está falando de um sistema de comunicação o qual vai ser utilizado entre pessoas, e inclusive em formas também mais extrapoladas entre pessoas e animais. Só que o que vai fazer a diferença da linguagem é que ela não respeita um grupo social ou tem uma valorização social. Se a gente for perceber quando a gente fala de linguagem, ela pode até mesmo ser gestual. Como por exemplo, quando eu aponto para alguma coisa, eu estou fazendo uma comunicação que ela vem de uma parte de uma linguagem. A partir do momento que quando eu também só levanto um número ou eu levanto 2 dedos, eu estou fazendo um tipo de comunicação, um tipo de linguagem ao qual eu estou falando a numeração sem mesmo dizer uma palavra. Tanto é que quando vamos falar do português, ele é tido como uma linguagem que também ela vai ser de uso verbal, ao qual podemos utilizar a escrita. Já a língua, ela faz uma participação de um fenômeno que ele é social. Isso significa que ele faz a representação de uma cultura, de pessoas e de uma história. Diferente da linguagem, nós temos uma comunicação que ela vai ser feita com o uso de palavras, existe um respeito à estrutura, também ao seu passado histórico e cultural e também nas significações que ela pode ter com as palavras e suas ordens. Tanto ele é uma representação de um grupo social que nós podemos perceber que Libras não é uma linguagem brasileira de sinais, é uma língua brasileira de sinais. A partir do momento que nós temos que, quando a gente tem uma linguagem, nós temos um método de comunicação. Só que a linguagem, ela pode ser corporal, ela também pode ser uma linguagem como a gente também tem do design, nós temos do cinema, nós temos também até de grafite. Mas quando falamos de língua, nós temos a representação de um grupo. E inclusive, quando falamos de língua, este mesmo grupo vai fazer com que tenham-se códigos, palavras e expressões que um entende com o outro, então eles são convencionados. Isso significa que há uma convenção e há um entendimento do que se fala com um grupo e com o que se fala com outro grupo. Não se esqueça que a língua não precisa ser obrigatoriamente falada. Por isso que temos também a escrita, que é um outro fenômeno que existe de uma língua. Porém, a escrita ela é uma tentativa de você conseguir tirar uma foto e você parar aquela tentativa de comunicação para que a escrita seja o suficiente para você poder se comunicar com uma pessoa. A partir do outro ponto, que a oralidade é a tentativa que você tem de você expressar com sua voz. Mesmo que nós tenhamos muitas pessoas que fazem o uso da comunicação por via oral, nós temos que entender também que há também a expressão por via de escrita e também por via também de Libras. E lembre-se também, Libras não é só a língua brasileira de sinais, mas também ela é tão específica que existe uma outra língua de sinais quando nós vamos falar, por exemplo, dos Estados Unidos ou de outros países. Então, para resumir, a linguagem é um fenômeno universal. Ele faz com que a gente tenha apenas o fator de comunicação. Quando vamos falar de língua, é um fenômeno social. Ele tem a intenção de fazer um respeito a uma história, a um grupo social e também a desenvolver significados que são convencionais. Então, um entende o que o outro está falando. E quando nós temos a oralidade, é um fenômeno individual. Tanto é que nós temos a possibilidade de oralidade, como por exemplo, também temos a questão do sotaque, ou até mesmo que não há a possibilidade da oralidade. Então é isso. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado do vídeo. Inclusive, ficou alguma dúvida? Você quer fazer um elogio? Você quer fazer uma reclamação? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. E se você quiser saber mais de gramática, você pode tanto acessar esses 2 links que tem o meu drive de estudos com exercícios, com PowerPoints, gratuitos para você poder estudar, e tem o meu curso de gramática para você poder aprender mais comigo, inclusive fazer exercícios a mais, como por exemplo dessa aula que a gente viu hoje. E se você também quiser me ajudar, você também pode se inscrever no canal, você pode deixar uma curtida e você pode comentar também uma dúvida, um elogio, ou se não, comentar alguma coisa que você acha interessante desse vídeo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.